Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo pro nosso canal e hoje eu trouxe uma coisa que eu gosto muito pra vocês, tá bom? É uma coisa que eu sou bem apaixonada. Eu tenho alguns brincos aqui em casa dessa coisinha que eu gosto muito e não adianta nem vocês olharem pro brinco que eu estou aqui agora, porque não é isso. Apesar de gostar muito, tá? Desse tipo de brinco assim natural. No carro a gente tem um, mas por incrível que pareça, aqui em casa eu não tenho nenhum como item decorativo. E eu vou fazer aqui agora juntinho com vocês um pra minha casa, pra deixar a minha casa mais bonitinha, mais harmoniosa, do jeito que eu gosto. Assim, meio maluquinho assim, bem do meu jeito, mas que eu gosto muito, então eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então bora lá, vamos juntos fazer o filtro dos sonhos. Nós vamos precisar de argolas, o tamanho que você quiser. Aqui é um bastidor, na verdade metade de um bastidor, né? Que eu tenho aqui em casa já há algum tempo. E algumas argolas. Essa argola aqui foi a única que eu comprei, que eu encontrei em alguma loja de R$1, já faz um tempo. E como eu faço muito artesanato, tô sempre fazendo alguma coisinha pra poder dar uma espairecida na cabeça, então eu gosto de deixar essas coisas aqui em casa. Uma outra coisa que eu gosto de deixar muito aqui em casa são flores. Eu acho que alegra o ambiente e para artesanato também ajuda bastante. Então, de repente, dá uma corzinha, sabe? Então, eu sempre tenho flores aqui em casa, ó, para vocês terem uma noção. Tudo diferente, aqui tem mais algumas outras. E eu vou comprando e vou deixando aqui, tá? Essas cores aqui são umas cores que eu curti, que eu vou gostar aqui pro meu filtro dos sonhos, então eu escolhi essas. Você pode escolher o que você quiser. Em loja de flores, eles vendem também peças soltas de flores, assim, sabe? E você pode comprar o pacotinho também, que vem cores variadas, e você pode utilizar, deixar em casa pra fazer qualquer tipo de artesanato que você queira, tá bom? Vamos usar barbante e linha que você queira. O que você tiver em casa. Gente, a gente tem que pensar sempre que artesanato é adaptação, então não existe uma regra. A gente pode usar o que a gente quiser, fazer na cor que a gente quiser, modificar o que a gente quiser. Tudo de acordo com o que a gente gosta, tá bom? Vamos precisar também de tesoura, pistola de cola quente e tubinhos de cola quente pra gente fazer o acabamento da nossa peça. Aqui temos também algumas contas, né? Algumas pérolas, alguns trecos aqui que eu não sei como que chama isso daqui, gente, que vocês vão entender já, tá bom? Mas, tradicionalmente, em casas de aviamentos, né, que vende tecido, essas coisas, papelaria, a gente encontra esses tipinhos de pérolas, tá? Essa daqui é de 8 milímetros, mas a gente encontra, sim, esse pacotinho. Aqui na minha cidade, na época que eu comprei, né, porque isso aqui já tem muito tempo, então na época que eu comprei, eu paguei em torno de R$3. Eu acho que não passa de R$4. Existem lugares que vendem mais em conta também, né? Mas aqui eu encontrei nessa média de preço. E aqui tem essas outras que são bonitonas, né? Vários tamanhos. E como vocês podem ver aqui, né? É uma arte que a Mona Lisa fez. Um tempo atrás aqui, na minha cidade, tem uma loja que eu gosto de comprar muitas tranqueiras, tem de tudo lá. Tem roupa, tem utensílios domésticos, tapetes, brinquedos, enfim, tem um monte de coisa. É tipo um armarinhos Fernando da vida, sabe? Você encontra de tudo. E aqui tava vendendo esse colar. Gente, eu não uso esse tipo de colar, tá bom? Porém, esse colar estava custando R$1 cada unidade. Para muitas pessoas, um adereço de enfeite. Para mim, artesanato. Então, vocês pensam, pagando de R$3 a R$4 num pacotinho desse daqui e um colar desse a R$1. Então, o que a Mona Lisa fez? Comprou um monte desse daqui. Então, tem rosa, tem verde, tem azul. E eu vou desmontando cada continha dessa daqui para fazer os artesanatos de acordo com o que eu quero. Então, vamos utilizar isso. Mais um da série O Que Você Tiver em Casa, tá bom? Vamos precisar também de eu não sei como que vocês chamam isso aqui, gente, mas pra mim é paninho de crochê,
caminho de crochê, enfeite de crochê, enfim. O que você tiver aí, de repente você tem algum material que já vem de família e você não quer se desfazer, também não usa, fica guardadinho no cantinho da gaveta, então você pode utilizar para poder dar uma incrementada aqui no nosso filtro dos sonhos, tá bom? Esse caminhozinho, ele vai ter que ser de um tamanho que seja compatível, que caiba aqui dentro do círculo da argola que você vai utilizar. Por exemplo, se eu utilizar o meu bastidor, ele vai ficar menorzinho, mas aí não tem problema, porque quando a gente for pregar aqui, a gente vai utilizar uma linha e vai ficar bonitinho, ok. Se a gente utilizar uma argola menorzinha, se a gente colocar aqui, ó, já não vai dar certo, né? Então, se eu fosse utilizar essa argola aqui agora, eu iria colar ela aqui na argola, colar o nosso crochê na argola, e depois eu iria cortar, fazendo assim um acabamentozinho, tá? Então, seria diferente. Então, como eu vou utilizar esse bastidor, então, pra mim tá bom, tá? Vamos precisar também de agulhas. Aqui eu tenho esses dois modelinhos, mas você também utiliza o que você tiver na sua casa e que consiga passar dentro da pérola, da conta, enfim, do enfeite que você quiser acrescentar no seu filtro dos sonhos. Vamos precisar também de um pente de qualquer modelo, tá bom? O que você tiver aí, você usa. Para começar a montagem do nosso filtro, a gente vai colocar aqui o nosso crochê dentro do nosso bastidor, pegar um pedaço de barbante, amarrar esse barbante aqui no nosso crochêzinho, a gente vai dar um nó, tá bom? Bem forte. Pronto. Agora, a gente vai costurar o nosso crochê no nosso bastidor ou no nosso círculo, que a gente tiver por aí, tá bom? Então, vamos lá, vou passar aqui por cima do bastidor, trazer o barbante pra baixo, entrar aqui por baixo do meu crochê. Caso o seu crochê tenha uma trama mais apertadinha, você pode passar esse barbante com auxílio de uma agulha, tá bom? Então, a gente vai passar aqui, segurando. O importante é passar em toda a volta. A gente não aperta muito não, porque depois a gente vai conseguir arrumar aqui, tá? Então, a gente só vai passando por todo o nosso crochê, o nosso barbante, tá bom? Eu vou passar aqui, já eu volto. E a gente vai passando aqui o nosso barbante, deixando um pouco mais folgadinho pra gente conseguir passar todas as pontinhas do nosso crochê. Então, eu passei aqui o barbante por todo o nosso crochê, para poder segurá-lo aqui no nosso bastidor. E agora, eu vou ajeitando para ele ficar bonitinho. Então, agora, a gente vai passar aqui a última laçada, chegando aqui nesse primeiro nó que a gente deu. Então, eu vou passar por dentro aqui, junto com esse nozinho. E agora, eu vou ajustar o meu crochê no meu bastidor e esticar um pouquinho, tá bom? Eu vou fazer isso e já volto. Depois de ajustar aqui, dar uma esticadinha no nosso crochê, pra ele ficar bem bonitinho, bem justinho aqui no nosso bastidor, como vocês podem ver, o crochê ficou até um pouquinho maior, né? De tanto que eu estiquei ele. Então, agora, a gente vai amarrar aqui, pra poder finalizar. Vou dar um nó bem forte e cortar o que sobrou.
A primeira parte do nosso filtro ficou assim, tá bom? Bem justinho, bem bonitinho. E agora a gente vai para a segunda parte, tá bom? Para dar continuidade aqui ao nosso filtro, gente, agora a gente vai fazer a parte das franjas, tá bom? Para isso, a gente vai cortar barbantes do tamanho que a gente quiser, sabe? Eu gosto de deixar um pouquinho maior, porque no final, quando a minha franja estiver pronta, eu consigo cortá-la e deixar ela do tamanho que eu quero, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui os dois ladinhos do nosso bastidor. Geralmente, os crochês, quem faz tem o lado da frente e o lado do verso, né? A gente consegue observar isso daqui, aqui, ó, pelas correntinhas. Então, quando a gente consegue ver as correntinhas mais certinhas assim, geralmente é a parte da frente. Aqui é a parte de trás, você já não consegue ver tão direitinho, tá? Então, essa daqui vai ser a frente do meu filtro dos sonhos. Então, para começar, a gente vai fazer um pontinho de macramê em cada franjinha para poder prender aqui no nosso bastidor. Então, a gente vai pegar aqui o nosso barbante, dobrado no meio e cortado do tamanho que a gente quer, tá bom? Ó, não tem segredo, viu, ó? Ele tá aqui, ó. Só peguei as duas pontinhas do meu barbante aqui, uni e ficou a voltinha aqui em cima. Então, eu tenho aqui a minha pontinha do meu barbante. Eu vou passar por cima, aqui, ó, do meu bastidor. Vou colocar aqui a minha mão, meu dedo aqui por baixo, ó, eu vou puxar isso daqui, esse barbante. Aí, vai ficar essa argolinha, né? Dentro dessa argolinha, eu vou passar aqui o meu fio do mesmo barbante e puxar, ó. Quando eu puxo, ele já dá esse acabamento de nozinho aqui, ó. Que fica a coisa mais bonitinha no final, vocês vão ver. Agora, eu vou fazer esse mesmo puxadinho aqui de ponto por uma determinada parte do meu filtro. Vocês vão acompanhar aí comigo, tá bom? Já eu volto. A gente vai puxando assim, ó, a gente vai colocando os barbantes um do lado do outro e puxando sempre pra ele poder ficar mais firme, tá bom? Aqui, ó, eu já deixei uma quantidade cortada, tenho mais, já deixei já tudo no jeitinho. Você faz isso também antes, você corta vários pedaços de barbante pra quando você começar a colocar no bastidor, você não ter que ficar parando pra ficar cortando, que aí acaba indo um pouco mais rápido. Olha, como vocês podem ver, conforme a gente vai colocando, vai ficando mais cheinho. Então, aqui, ó, eu já coloquei 5 pedaços de barbante e já deu essa diferença. Eu vou fazer ela aqui até um determinado momento. Quando a gente achar, olha, tá harmônico aqui o meu filtro, eu vou parar por aqui. É onde você para, tá bom? Vou continuar aqui e já eu volto. Algumas amarrações depois, a gente tem aqui o nosso filtro com a franja bem cheia, bem bonita. Como eu disse pra vocês, não há necessidade de contar. Vocês colocam numa quantidade que vocês gostarem, falar assim, olha, gostei assim, eu vou deixar assim, então é assim que vai ficar. Agora a gente vai pentear um pouco, né? Com o auxílio de um pente. A gente vai penteando aqui a nossa franja.
Aqui eu já comecei a desfiar, mas aí eu lembrei que eu não cortei. Então a gente volta e a gente corta do tamanho que a gente quer. Aqui nesse caso, eu acho que eu vou cortar aqui, tá bom? Lembrando que vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem. A gente pode até usar um fio aqui como guia. E a gente vai ajustando e cortando, tá bom? Eu acho que eu gostei assim. Então, agora, eu vou começar a desfiar um pouco as pontas com o pente, tá bom? Vamos segurar assim, todo ele na mão, que é mais fácil. Porque a gente precisa de um pouquinho de força agora, tá? Ó, tá vendo? A gente vai puxando e desfiando. Esse desfiado aqui também não é necessário, tá, gente? Você faz se você quiser. Eu gosto bastante desse efeito desfiado nas pontas. Então, eu vou fazer assim. Aqui na hora de desfiar, não existe uma regra. Tu prende os dedinhos aqui nesse barbante e vai aqui passando o pente, tá bom? Epa! Isso pode acontecer também, tá? E pra nossa decoração, que é a parte mais gostosa aqui do nosso filtro dos sonhos, eu já separei aqui algumas folhinhas, algumas flores, uns trecos aqui também que vem nas flores, que eu não sei nem como que é o nome disso, umas pérolas. E agora a gente vai começar a fazer a nossa aplicação. A gente pode organizar as pérolas antes de fazer a colagem para ver se a gente realmente quer isso. Então aqui eu já fiz isso antes e eu vou colar aqui juntinho com vocês, tá bom? Então essa grandona eu decidi colocar aqui no centro. A gente vai colocar um pinguinho aqui de cola e colocar ela bem no centro aqui do nosso crochê. Então, eu vou dar sequência aqui junto com vocês. Eu já comecei a colar aqui as folhinhas, gente. Deu um apagão aqui no celular, mas voltou. Então, vamos dar sequência. Vou continuar aqui colando as folhinhas. As flores também eu corto aqui esse caule, tá bom? Porque a gente não vai utilizar.
Feita aqui a decoração da nossa parte de cima do filtro, eu acho que essa parte aqui da franja ainda necessita de alguma decoraçãozinha, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um fio mais fino de linha, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os barbantes, né? Eu vou dobrar esse fio ao meio e vou colocar na parte onde eu acho que eu deva acrescentar mais alguma decoração. Eu aqui, no caso, eu vou abrir aqui minha franja ao meio e vou colocar aqui bem no meinho. Agora eu vou pegar uma agulha que caiba esse fio aqui que a gente escolheu, né? Eu vou colocar aqui esse fio na agulha, puxei, né? E agora eu vou escolher aqui no meu potinho de bagunça algumas pérolas para poder decorar um pouco mais. Eu escolhi aqui essas 3 pérolas e eu vou distribuir ela aqui no meio da minha franja. Passo a agulha pela pérola, aqui eu vou dar um nozinho para ela não descer, não ceder, e ela ficar na altura que eu quero. Eu acho que aqui tá legal. Aqui eu vou colocar mais uma, e eu quero mais uma aqui embaixo. E aqui eu posso cortar para poder chegar até embaixo, acompanhando a minha franja. Depois de colar todas as pedrarias, as flores, agora a gente vai fazer o acabamento final. Então, para isso, a gente vai pegar um barbante, dobrar ele ao meio, dobrar ele mais uma vez, e aqui a gente vai fazer um nozinho nessa ponta. Feito aqui o nozinho, a gente aperta bem, tá? Aí agora, a gente vai pegar esse nozinho, colocar aqui por baixo, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez lá embaixo na nossa franja. Aqui a gente vai pegar essa parte aqui, ó, que não tem o nozinho, e passar por baixo do nó e puxar. É exatamente o mesmo processo que a gente fez lá embaixo. Aí a gente vai apertar bem, que o nozinho vai ficar aqui atrás do nosso filtro. E aqui a gente vai prender o nosso filtro na parede ou em qualquer lugar que você queira. Esse foi o nosso artesanato de hoje. Agora eu vou colocar ele ali na parede para vocês verem como fica. Invadindo aqui o quarto do meu filho, gente, que foi o único lugar que eu encontrei para poder pendurar esse filtro por enquanto. Só para poder mostrar para vocês rapidinho a finalização do nosso filtro, tá? Ele ficou bem bonitinho, eu gostei bastante. Ficou com essas rosas assim, com efeito envelhecido, que eu gosto bastante. Mas ficou bem bonitinho. E é isso. Se vocês gostaram do nosso filtro, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, que vai ajudar bastante, tá bom? E lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas. Então, até o próximo vídeo. Um beijo, até mais!